Olá! Hoje o Conexões debate mais um tema importante na cidade de Goiânia, a educação municipal, que tem passado por uma grave crise nos últimos dias. Mas além disso, o programa também trata de outros assuntos. É isso que faz a universidade vibrante, é isso que faz a universidade forte. Então atingiu todas as expectativas, sim. Nós recebemos o corpo e o enterramos. Nós sabemos que ele foi assassinado. Os alunos demonstram um grande interesse para participar das atividades. Para a montagem de O Mágico de Oz, eles executam diversas etapas da construção do espetáculo. Na última semana foi lançada a série de documentários Nossa História Daria um Filme, que é produzida em parceria com a TV UFG. Confira agora como foi o lançamento dessa iniciativa. A série de documentários é uma homenagem da TV UFG aos 80 anos da capital e visa resgatar um pouco da história de Goiânia sob o olhar dos primeiros moradores e de quem ajudou a construir a cidade. O lançamento do projeto Nossa História Daria um Filme contou com a presença de dezenas de espectadores. O atual reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, e o futuro reitor Orlando Afonso Vale do Amaral também compareceram ao evento. Bom, essa estreia é muito importante para nós porque é a primeira grande produção do Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, o Telelab, que foi criado no curso de jornalismo para aproximar os estudantes de comunicação da TV UFG. Também representa uma vitória de toda a equipe de professores na UFG que acreditaram nesse projeto e fundamentalmente da TV UFG, que executou com primazia essa série documentária que coloca nos 80 anos de Goiânia um outro olhar sobre a cidade a serviço da população. Nós esperamos que a partir desse documentário outros venham dando voz, abrindo espaço para que a representação de Goiânia, para que os diferentes sujeitos, as diferentes realidades apontem as diversas Goiânias, os 1000 lugares de um lugar só, de uma cidade só, que é a nossa Goiânia moça jovem. Eu achei legal, interessante sobre a Vila Nova, curti demais, estou até surpreso pelas coisas que eu vi lá, vale a pena, né? A história é bonita. Esse movimento da universidade em direção à cidade e à sociedade, essa aproximação, é isso que faz a universidade vibrante, é isso que faz a universidade forte. Então atingiu todas as expectativas, sim. Eu fiquei impressionada com a qualidade do documentário e assim, com a verdade, porque eu sou moradora do bairro, né? Então assim, eu fiquei muito impressionada mesmo. E assim, a gente ficou super emocionado, porque meu sogro tá no documentário, ele faleceu tem pouco tempo, então assim, a gente ficou muito emocionada. E assim, eu não esperava essa qualidade, não conhecia o trabalho do pessoal da UFG e não esperava essa qualidade do documentário. Com certeza a gente vai assistir no dia 24 pela televisão. Além dos 11 documentários que estão sendo lançados hoje, já está prevista a gravação de um longa-metragem para o ano que vem com a mesma temática, a capital goiana. No próximo ano nós já temos aprovado também no PROECT do MEC um longa-metragem, não é que o nosso anseio é, por meio dele, contar a história de Goiânia na mesma linha editorial e mesmo pensamento metodológico da série documental que percorreu os bairros. Goiânia ela tem uma história oficial, mas ela também tem uma história que ainda é invisível, que precisa ser contada, que precisa ser registrada, que precisa ser escrita, tendo em vista, inclusive, que muitos fundadores da cidade ainda estão vivos e se dispõem a compartilhar seus saberes, suas experiências e a escrever essa história da nossa Goiânia. A TV UFG exibe a série de documentários Nossa História Daria um Filme até o dia 4 de novembro, exceto nos finais de semana. A cada dia, sempre às 8 horas da noite, você pode conferir a um dos 11 documentários que foi produzido. Além de assistir no canal 14 do Sinal Aberto e no canal 13 da NET, você também pode acompanhar os documentários nestes endereços que você confere aí na tela. Bom, e a Comissão da Verdade veio a Goiânia colher depoimentos sobre 2 casos ocorridos durante a ditadura militar. Familiares e testemunhas falaram sobre o caso de Marco Antônio Batista, que desapareceu aos 15 anos de idade, e também sobre o caso de Ismael Rosa, que foi torturado e morto aos 18 anos de idade. O
Os depoimentos colhidos na manhã desta sexta-feira em Goiânia tentam elucidar como ocorreu a tortura e morte de Ismael Silva, militante político e secundarista que foi morto aos 18 anos de idade. 2 irmãos de Ismael e uma testemunha das torturas prestaram depoimento. Bom, primeiro foi a Comissão da Verdade, que em contato com o jornalista Renato Dias, nos colocou em contato com o Daniel, que é da comissão, e eles nos convidaram, ver se tinha problema, se a família importava, de investigar a circunstância da morte do Ismael. Aí nós achamos que não tinha problema não, que afinal de contas nós recebemos o corpo e o enterramos. Nós sabemos que ele foi assassinado. Na época o Exército até publicou uma nota na ex-Folha de Goiás, falando que um preso político tinha se suicidado. Que foi, nas fotos do momento, mostra claramente pelas sevícias que nós recebemos o corpo todo com o olho todo machucado, a orelha, mão, tudo, as unhas. Para os familiares da vítima, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade resgata a história. A comissão é para que se estabeleça a verdade, as circunstâncias do fato, que nós tivemos essa luta, que para restabelecimento da democracia no Brasil, a luta contra a ditadura, nós participamos dela ativamente, e que isso venha para a história com os fatos reais, o que foi que de fato aconteceu. Ainda hoje você confere mais um debate importante no Conexões. O tema desta vez é a educação no município de Goiânia. Vamos falar sobre a situação geral do ensino na capital e também sobre os motivos que desencadearam mais uma greve dos professores. E no próximo bloco você confere uma matéria do quadro Conexão Universitária, que fala sobre um espetáculo produzido pela APAI Goiânia. O Conexões já está de volta e você confere mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. Desta vez, uma aluna de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG fala sobre um espetáculo que está sendo produzido pela APAI Goiânia. O espetáculo é O Mágico de Oz. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, é um espaço que visa a convivência familiar e a inclusão. Além da assistência social disponibilizada às famílias, o Instituto desenvolve diversas atividades artísticas com os alunos, como a dança e o teatro. A direção acredita ser de grande importância o lado artístico para o aluno e que a experiência de ensino dos professores tem gerado grandes resultados. As atividades artísticas, elas enriquecem muito o currículo da escola e principalmente da escola especial. Nós estamos com os alunos de uma faixa etária que precisa muito dessas atividades, dessas expressões corporais, dessa psicomotricidade, dessa transcendência para além das atividades cognitivas. O trabalho está sendo maravilhoso, eles são pessoas extraordinárias, super compreensivos, extremamente atentos a tudo. E eu estou adorando o trabalho está sendo um trabalho bem diferente, é um desafio grande, mas um desafio que está fazendo valer a pena. Tem até um exemplo de um aluno nosso que na sala de aula, o rendimento dele é menor, se a professora passa uma atividade até ele começar a assimilar, o processo dele é mais lento. E já ali na dança, ele só observando, ele consegue reproduzir os passos que eu estou passando. Os alunos demonstram um grande interesse para participar das atividades. Para a montagem de O Mágico de Oz, eles executam diversas etapas da construção do espetáculo. Além de atuarem em cena, ajudam na fabricação de todo o cenário que fará parte do dia da apresentação. Eu adoro muito fazer esse Mágico de Oz, Nossa, é muito bom, é a minha vida. Muitas são as dificuldades de quem tem síndrome de Down, autismo e outras dificuldades cognitivas. Mas se depender da animação dessa turma, não há barreiras que não possam ser superadas. O processo é a gravação de CDs. Eu gravo um CD para cada um, com as falas dos personagens, só dos personagens, e eles vão se acostumando com essa sonorização, com essa voz. A gente faz rodinhas, eu vou lendo os textos e a partir daí é só nas montagens. A apresentação de O Mágico de Oz ocorre no dia 8 de novembro no Teatro Rio Vermelho.
Até lá, os alunos devem prosseguir com os ensaios e definir todos os últimos detalhes para entrar em cena no grande dia. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. O Conexões continua falando sobre cultura e também sobre educação. Isso porque você acompanha agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo na cidade de Goiânia. Nesta terça-feira, às 9 horas da noite, o Centro Cultural da UFG apresenta o show de TT Espíndola, na série Músicas. O show será no Centro Cultural da UFG, que fica no setor universitário, e os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Também na terça-feira estará em cartaz no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro o espetáculo Liberdade, Liberdade, que é uma adaptação do texto de Milô Fernandes e Flávio Rangel, de 1995. A apresentação será às 8 horas da noite e os ingressos custam R$ 10 antecipado ou meia, R$ 20 a inteira, e quem levar 1 quilo de alimento não perecível poderá pagar meia entrada. De terça a quinta-feira terá o 8º Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. O congresso será na Faculdade de Educação da UFG, que fica no setor universitário. Para maiores informações, basta acessar o site www.congressodepsicologia.com.br. Na quarta-feira, às 2h30 da tarde, será a primeira troca de experiências sem fronteiras no Centro de Aulas Pequi, onde fica a Escola de Agronomia da UFG, no campus Samambaia. O evento tem como objetivo compartilhar os conhecimentos adquiridos pelos alunos que fizeram o intercâmbio. No próximo bloco, você confere mais um debate sobre um tema de relevância para a cidade de Goiânia. Vamos falar sobre a crise na educação municipal, que levou a uma greve dos professores e também à ocupação da Câmara de Vereadores de Goiânia. Quem vai falar sobre isso é o professor da Rede Municipal de Ensino, Marcos Alves Lopes. Não perca mais esse debate. O Conexões, como sempre, quer discutir a cidade de Goiânia. E por isso o tema de hoje é a educação municipal, que tem passado por uma grave crise nos últimos dias. Como sempre, a intenção é trazer os dois lados da questão, mas infelizmente não contamos com a presença hoje nem da Secretaria de Educação, nem do Sindicato dos Professores, o Sintego. Mas contamos com a presença de um professor da Rede Municipal de Ensino, que vai falar mais sobre todo o desenrolar da greve e também da situação geral da educação no município. Professor Marcos Alves Lopes, muito obrigada pela presença aqui no estúdio do Conexões. Obrigado pelo convite. E antes da gente começar essa conversa, você assiste agora uma matéria explicando um pouco mais como que aconteceu todo este movimento. Ao completar 80 anos de existência, Goiânia ainda apresenta vários entraves em um dos setores mais importantes para o desenvolvimento do município, a educação. São muitos os desafios a serem enfrentados, como a valorização do professor, a melhoria nas condições de trabalho e a implementação de um plano de carreira para os servidores administrativos. O município de Goiânia hoje enfrenta alguns problemas, como é a questão da falta de vagas para a educação infantil. Nós precisamos continuar insistindo com o governo, não só o governo municipal, mas o governo federal, para que as verbas venham, para que a gente possa garantir que essas crianças estejam na escola. Porque cada criança que esteja presente dentro da escola, melhor para a sociedade. Nós temos professores que são professores que têm capacidade, mas precisam de formação em todas as áreas para continuar desenvolvendo um bom trabalho. Nós temos na cidade de Goiânia escolas estaduais
e escolas municipais que precisam de manutenção e precisam de reformas, nós precisamos criar outros espaços mais adequados para os nossos alunos, para que eles possam ficar. Nós temos um desafio de discutir educação em tempo integral e nós temos Goiânia completa 80 anos, o Sintego completa 25 anos, várias outras instituições estão comemorando também essa data, dessa comemoração, de celebrar, né, a possibilidade de a gente poder discutir com o poder público melhorias concretas para a educação em Goiânia. Por causa desses problemas e também por uma alteração no auxílio locomoção que os professores recebem, a categoria entrou em greve no dia 25 de setembro. Dias depois, eles ocuparam a Câmara dos Vereadores para pressionar o prefeito a negociar. Além das reivindicações da categoria, os professores demonstraram descontentamento em relação ao Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Goiás. Eles pediram a desfiliação em massa do sindicato. Em resposta, a presidente do Sintego lembrou os 25 anos de luta da organização. Quem é do movimento sindical, quem respeita, quem tem ética e quem tem condições de levar as discussões, travar discussões de fato com a categoria, não precisa baixar o nível, como foi baixado o nível nessas situações todas, chegando a agressões pessoais. Então, isso é muito ruim. Mas nós temos que conviver com isso. A gente convive numa democracia, o Sintego tem 25 anos de luta, representa muito bem a categoria, nós estamos em 246 municípios, inclusive em Goiânia, e nós temos o respeito da sociedade. Isso é importante. Agora, tem pessoas que vêm criticando, que não dão conta de estar dentro das instâncias do Sintego para discutir. Então, se recusam e nós não podemos obrigar as pessoas a virem para dentro do sindicato, já que eles não têm condições de fazer uma discussão de alto nível. Mas nós continuamos dizendo e reafirmando: a representação legal é do Sintego. Depois de 26 dias de paralisação e de 13 dias de ocupação da Câmara, os professores aceitaram as propostas do prefeito e voltaram à sala de aula. Apesar do fim da greve, uma revolta continua latente contra a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida, que estaria envolvida em processos judiciais. Existem processos que eles correm na justiça e nós não devemos fazer o papel da justiça, nós devemos fazer o papel do educador. E ensinar que, se as pessoas têm algum tipo de problema, elas devem enfrentar as instâncias que se apresentarem. A outra questão é que eu acho que a gente precisa compreender que a educação ela pode ser gestada por muitas pessoas. E acho que as pessoas que têm mais experiência, ou que são oriundas do movimento sindical, ou são oriundas da escola, elas têm condições melhores de trabalhar, né? Então, nós temos que fazer um debate. Quer dizer, a simples possibilidade de uma denúncia não significa já condenação. E eu ensino isso para os meus alunos na escola. Eu não posso partir do final, né? Eu tenho que partir do início. Então, existem questionamentos, eles devem ser feitos. Ninguém está tirando o direito das pessoas não questionarem, mas precisam esperar as respostas. Bom, professor, para a gente começar essa discussão, gostaria que o senhor explicasse, a partir da categoria, da situação dos professores, o que motivou essa greve dos professores agora no final do mês de setembro. Camila, primeiramente, essa greve é uma greve que difere de todas as outras, de boa parte das outras greves que nós já tivemos, né? Inicialmente, essa greve foi uma greve pela educação. Então, a nossa pauta é uma pauta bastante extensa, com 21 itens, né? E o que nós queremos é a condição mínima para poder trabalhar na educação básica, né? Então, por exemplo, hoje nós temos CIMEIs de placa de cimento que aquece bastante, crianças que ficam verdadeiramente torrando ali dentro, né? Então, são situações terríveis que a nossa pauta vai desde a infraestrutura até o salário, tanto de administrativos como agentes educativos e professores. Um dos temas mais debatidos também nessa greve foi a questão do auxílio locomoção, que houve uma alteração aprovada em primeira votação na Câmara para reduzir esse auxílio e supostamente universalizar. Você podia explicar um pouco mais para o nosso telespectador o porquê dessa revolta em relação a essa alteração? Sim. No município, há uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos quase 100% dos professores recebiam o chamado difícil acesso, né? Esse difícil acesso, com o passar das gestões, cada vez mais foi sendo dificultado o acesso do professor a essa gratificação,
né? Atualmente, antes da nossa greve, 40% da rede municipal recebia, né, esse valor, no valor de R$ 319, que era o chamado difícil acesso. O Ministério Público entrou percebendo algumas irregularidades no processo, algumas pessoas que estariam, segundo o Ministério Público, recebendo de forma irregular. Mas em momento nenhum o próprio Ministério Público colocou que era para ser retirada essa gratificação ou que deveria ser reduzido o valor da gratificação. A Prefeitura, de uma forma oportunista, aproveitou esse discurso do Ministério Público, né, da irregularidade, e reduziu o valor inicialmente, antes da greve, para R$ 160. Então, de 319, a Prefeitura veio com um discurso que seria 160 e ainda, não para todos os professores, seriam apenas os professores efetivos, né, e não receberia também durante o recesso escolar. Nós nos mobilizamos durante todo o mês de setembro, quando a gente percebeu esse movimento da Prefeitura, e fizemos 4 paralisações, demonstrando a nossa insatisfação com aquela maneira autoritária de tratar o professor, o trabalhador da educação. Naquele momento, a Prefeitura já recuou dizendo que não seria 160, que seria 200. Só que ainda assim, nós não ficamos satisfeitos, porque a gente percebeu que a gente estava recebendo menos do que a gente recebia antes. E ainda, que não seriam para todos os professores naquele momento, seria apenas para os professores efetivos durante o momento que estivessem em sala de aula. Devido a essa questão, que não foi a questão única da greve, mas foi um estupim para entrar em greve, os professores, os administrativos e os agentes educativos deflagraram essa greve, né? O que nós já temos agora, alguns ganhos em relação a isso, né? Em janeiro de 2015, segundo a proposta do prefeito, nós receberemos o valor de 319 para todos os professores efetivos e contratos, dobra, né, ou de qualquer outra maneira de fazer esse contrato, e também durante o recesso escolar, o que já foi uma vitória dessa greve. Mas falando um pouquinho mais dos outros motivos, você falou aí de uma pauta de 21 reivindicações. O que mais vocês querem com essa greve? Nós temos algumas situações que entendemos ser um absurdo existir na rede municipal de educação. Por exemplo, a atual secretária de Educação, Neide Aparecida, considerada ficha suja, né, ela vem sendo sustentada pelo prefeito, né, num cargo que a gente acha que é uma pasta muito importante, que é a pasta da educação, né, e uma das exigências, um desses pontos que a gente acha crucial é o fora Neide, né? Então nós não queremos ter uma secretária ficha suja, até porque quando passamos no concurso, uma das exigências foi que deveríamos ter uma ficha limpa, né? Então nós tivemos que pegar 9 certidões, mostrando todo o nosso histórico, deixando bem claro que não éramos pessoas ficha suja, e a própria secretária, né, infelizmente, vem sendo sustentada por isso. Além dessa situação do fora Neide, que é uma exigência que não foi atendida ainda, né, temos outras situações em relação, por exemplo, aos administrativos. Nessa greve, quando nós entramos, nós deixamos bem claro, nós só vamos voltar quando tivermos algum ganho real para os administrativos, né? Porque nós sabemos da situação deles. Uma pessoa da merenda, antes da greve, adoecia e ficava 15 dias para a prefeitura enviar uma outra pessoa para substituí-la. Ou seja, geralmente são 2, 3 pessoas que atuam nessa função dentro de uma escola, pelo menos no período que eu trabalho, que é o período noturno. E uma pessoa adoecia, a outra tinha que fazer o serviço dobrado por 15 dias, né, o que era um verdadeiro absurdo. Então, se ela voltasse dentro daquele período e depois pegasse um outro atestado, a outra continuava trabalhando. Nós conseguimos, nessa greve, o direito à substituição imediata, ou seja, no dia seguinte. Além disso, estavam paradas as progressões dos administrativos. Infelizmente, a prefeitura, por não considerá-los profissionais da educação, porque só pode ser essa explicação, né, eles, no plano de carreira deles, que deveria ser atualizado de 3 em 3 anos, nem esse plano de carreira deles estava sendo respeitado. Nós conseguimos que o prefeito pague retroativamente esses valores e ainda que não seja de 3 em 3 anos esse aumento, essa progressão, mas que seja agora de 2 em 2 anos. Também consideramos um ganho para os administrativos. Marcos, a gente vai para um pequeno intervalo e você continua acompanhando o debate sobre a educação no município de Goiânia.
Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a educação municipal em Goiânia, que está passando por uma grave crise nos últimos dias. E para falar mais sobre esse assunto, a gente tem aqui um professor da Rede Municipal de Ensino, professor Marcos Alves Lopes. Para continuar, professor, por que ocupar a Câmara de Vereadores? Aí uma ocupação que durou vários dias. Por que essa ação? O que essa ação traz de bom para a categoria, para a discussão, para o debate? Nós só ocupamos a Câmara diante da falta de negociação com a Prefeitura, né? Então, nós tentamos de várias formas, antes mesmo de entrar em greve, demonstrar a nossa insatisfação com o que vinha acontecendo na rede, e a Prefeitura simplesmente se fechava, não demonstrava nenhum interesse em conversar com a categoria. Diziam que tinha um sindicato representativo, que era o Sintego, mas que há muito tempo toda a categoria já sabe que não representa mais os profissionais da educação. Já tem conchavos dentro do próprio partido e não tem essa representação. Então, ocupar a Câmara Municipal foi uma tentativa de forçá-los a negociar, o que nós fomos, sim, bem-sucedidos nessa empreitada, né? O prefeito disse que não receberia o nosso grupo, não receberia o comando de greve, e com o passar do tempo ele acabou tendo que nos receber. Bom, já falando um pouquinho mais do movimento também, esse movimento ele é paralelo ao Sintego. Houve também um pedido de desfiliação dos professores em relação ao sindicato, até mesmo, talvez, em algum momento, criar uma outra entidade representativa. Como que funciona isso? O que aconteceu com essa, na verdade, aí, essa divisão em relação ao Sintego? Em 2010, e eu falo em 2010 porque foi quando a primeira greve que eu participei do município, o Sintego traiu os profissionais da educação. E ouvindo história de outros colegas mais antigos da rede, essa história se repete de outras greves, né? Quando eu digo traiu, é interessante pontuar o que eu chamo de traição, né? A traição do Sintego se deu como? Não respeitando a Assembleia, que decidiu naquele momento, em 2010, continuar em greve. O Sintego, simplesmente não respeitando a soberania da Assembleia, decretou o fim da greve, né? E saiu junto com o prefeito em fotos e demonstrando que tinha acabado a greve, como se aquilo tivesse sido representativo. A categoria ficou bastante insatisfeita e nós permanecemos lá em 2010 2 semanas em greve, já sem o sindicato, né? Por vários motivos, retornamos à sala de aula. Mas essa greve nós já entendemos que não dava para começar com um sindicato que ia vender a greve no final, que ia fazer acordos com o próprio PT, já que a direção do Sintego é do PT, né? E aí a gente sabe que existe uma questão partidária muito clara, né, nos posicionamentos da IEDA, no posicionamento dos representantes do Sintego, em não querer desgastar, né, a imagem do prefeito que é do mesmo partido deles. O nosso movimento vem de uma forma bem diferente, né? Nós não defendemos nenhum partido político. Não há no nosso movimento a defesa de nenhum desses conchavos partidários. O que nós defendemos é a pauta que é tirada em Assembleia, e o que defendemos é a soberania da Assembleia. Então, diante da traição do sindicato, do Sintego, nós decidimos fazer um movimento fora desse peleguismo, fora dessa traição. Foi o que a gente fez durante essa greve. E houve mesmo essa desfiliação? É possível a criação de uma outra entidade? O Sintego hoje ele não representa, pelo menos os profissionais do município, a gente sabe que é ínfimo. É muito pequeno o número de profissionais da educação do município de Goiânia filiados ao Sintego. Eles tentam colocar que tem vários, né? Eles tentam criar essa ideia, mas basta a gente conviver com os colegas para saber que não é representativo o Sintego dentro do município de Goiânia. A proposta de criação de um Sinsed, que seria um outro sindicato, né? Mas o mais interessante de dizer agora é que, independente de sindicato, essa greve aconteceu, né? Independente de ser Sinsed, de ser outro sindicato, essa greve aconteceu porque houve um respeito à categoria, houve um respeito à Assembleia. Bom, e você falou um pouquinho das negociações com o prefeito. Como que foi essa negociação se desenvolveu? No início o prefeito não queria receber, não queria negociar, ele acabou tendo que voltar atrás. Houve um primeiro documento redigido que os professores também não gostaram, houve uma nova redação no último fim de semana. Como é que se desenrolou toda essa questão da negociação com o prefeito? Exatamente. Inicialmente o prefeito tentou jogar toda a negociação com a Neide, né?
Só que nós já entendíamos que a palavra da Neide não tem um valor real, né? Uma pessoa ficha suja não pode, de fato, representar e dizer e assinar um documento. Então, diante da ficha suja, do histórico, né, e nós sabemos que a Neide foi processada por improbidade administrativa quando foi presidente da Comurg, contratou quase 4.000 funcionários e depois foi demonstrado claramente que aquilo não era necessário, que foi utilizado para outros interesses, né? E diante disso, nós já dizemos o seguinte, nós não queremos negociar com a Neide, né? A Neide dizia claramente, nós tivemos 2 reuniões com ela antes de iniciar a greve, e ela dizia, tudo é compasso, eu não tenho como decidir, né? Eu não tenho autonomia para decidir. Inclusive, diante da própria fala da Neide, nós recorremos ao passo municipal. O prefeito Paulo Garcia passou muito tempo sem querer receber o movimento, sem querer receber o comando de greve, tentando sempre colocar a representatividade legal, mas não legítima do Sintego, né? E diante disso, nós tivemos que ocupar a Câmara, tivemos que demonstrar a força que a educação tem aqui no município de Goiânia, e diante de tudo o que aconteceu, da visibilidade que o movimento tomou, é inegável isso, o prefeito recebeu a comissão de negociação sem o Sintego, é bom que se diga isso, não houve na mesa de negociação nenhum representante do Sintego, tinham vereadores, tinham comissão de negociação, que era a parte do comando de greve, e o prefeito, o representante do PAS. Fizemos uma primeira reunião onde o prefeito se comprometeu com vários itens da nossa extensa pauta, né? Porém, na hora de redigir esse documento, eles usaram aquela velha artimanha, né? Deixando palavras ambíguas, deixando situações que dariam margem para interpretar de várias formas. Nós recebemos esse documento e dizemos, olha, dizendo que naquele momento aquele documento não condizia com o que tinha sido apresentado. Elaboramos um novo documento, enviamos e ele teve que voltar atrás na palavra dele e assinar o documento conforme a nossa escrita. Bom, e no início houve até mesmo aí algumas questões de falar que ele ia cortar o ponto, a greve foi dita como ilegal. Como é que essa situação se resolveu? Exatamente. Houve um processo também, né, na tentativa da prefeitura petista de criminalizar o movimento grevista, o PT, na figura do Paulo Garcia, entrou com um processo criminalizando, né, 8 trabalhadores da educação. Além disso, ameaçando o corte de pontos, ameaçando que perderíamos dobras, perderíamos situações que a gente tem no nosso cotidiano já. Ao longo da greve e no último documento, nós conseguimos que ele assinasse a retirada do processo dos 8 colegas nossos. Além disso, que ele também deixasse claro que não haveria corte de pontos. Então, tudo isso está assinado. Caso ocorra, aí vai ser a palavra dele, que está registrada, que vai cair numa mentira, né? Não acredito que aconteça isso. Bom, Marcos, para finalizar, você como professor, que está aí na rede há mais de 3 anos, como que você avalia a educação no município de Goiânia? Goiânia fazendo 80 anos e aí revendo vários pontos da sua política, a educação, questão de mobilidade. Como é que você avalia a educação a partir do ponto de vista do professor que está lá na sala de aula, que conhece a realidade? Olha, nós temos hoje na Prefeitura de Goiânia, em relação à educação, uma situação bastante autoritária, né? São projetos que vêm de cima para baixo, não respeitando o nosso projeto político-pedagógico, né? Então, infelizmente, isso engessa o trabalho do professor em sala de aula. Tivemos recentemente um projeto criado pela Prefeitura, parecendo que parece muito mais um projeto de lavagem de dinheiro, que era trazer Augusto Cury, que não é um teórico da educação, nunca estudei Augusto Cury aqui, na pedagogia não se estuda Augusto Cury, trazendo ele, que é um verdadeiro escritor de autoajuda, para impor o projeto dentro da sala de aula. Quer dizer, então, essa imposição dos projetos, essa falta de autonomia que o professor vem tendo na rede, é o que faz com que nós tenhamos que nos organizar ainda mais, e eu acho que essa greve só foi um passo, né? Ainda vamos continuar organizados para não aceitar, para repudiar todo o processo de lavagem de dinheiro que acontece na Secretaria de Educação. O projeto Augusto Cury, por exemplo, não é um projeto que representa os trabalhadores da educação. A falta de autonomia que o professor tem em sala de aula, quando é imposto uma maneira de trabalhar, quando é colocada uma forma específica e exata, quadrada de trabalhar, eu acho que dificulta bastante o nosso trabalho. O que nós aprendemos aqui no UFG foi que teríamos uma autonomia no nosso trabalho, que teríamos uma relação tranquila com o nosso aluno, que construiríamos uma relação transferencial com esse aluno. Mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente percebe que o problema não é o aluno. O problema não são os estudantes. O problema é uma administração autoritária que não permite que o professor desenvolva e possa desenvolver também os alunos.
Bom, Marcos, agradeço muito a presença para falar com a gente e a gente vai tentar aí respostas tanto do Sintego quanto também da Secretaria de Educação Municipal em relação a tudo que foi colocado aqui. Infelizmente, nenhum deles pôde participar com a gente hoje, mas a gente vai em busca dessas respostas também. Muito obrigado pela presença, Marcos, mais uma vez por estar aqui com a gente e por falar sobre isso. Obrigado pelo convite novamente. O Comando de Greve agradece o convite. Bom, infelizmente não pudemos ter um debate hoje no Conexões, como é sempre a nossa intenção, já que nem a Secretaria de Educação nem o Sintego puderam estar presentes. Mas a gente tentou, como sempre, elucidar um pouco da questão e falar da educação no município de Goiânia. E o programa de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, críticas, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. E você também pode acompanhar a todos os episódios do Conexões no blog do programa. Eu, como sempre, te espero no sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira, agora às 7 horas da noite. Uma ótima semana para você!